não falha. Amém? A gente está vindo de uma jornada ontem, fim de semana de treinamento, um tempo de crescimento para a igreja, um tempo de comunhão intenso. Se você perdeu esse, agenda aí em setembro, a gente vai ter mais um. Não perca, tem sido sempre um tempo muito abençoador para a gente, tanto no sentido de aquisição de conhecimento da palavra, como também de comunhão como igreja. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 19. Deixa aberto aí, Lucas 19. A gente vai orar. Procura a partir de agora não se movimentar, ficar atento àquilo que Deus quer falar ao teu coração através da pregação do Evangelho. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua presença viva no nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida até aqui. Obrigado pela semana que passou, por tantas bênçãos derramadas, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado. Mas, acima de tudo, obrigado, Senhor, porque fomos atraídos mais uma vez à Tua presença. Porque estamos aqui, porque desejamos ouvir a Tua palavra, queremos nos deixar tratar por ela, queremos que ela seja alimento para as nossas almas. E que o Senhor, nesse momento, guarde o nosso coração, o nosso pensamento em Ti, que a gente saia daqui hoje ainda mais desafiado a viver uma vida cheia do Teu Espírito, uma vida entusiasmada, uma vida empolgada com o projeto do Teu reino. Em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Senhor. Como tudo foi criado? Como é que as coisas vieram à existência? A segunda grande pergunta é: o que deu errado? Por que existe tanto mal no mundo? E a terceira é: como é que a gente conserta esse mal que existe no mundo? E a essas três grandes perguntas filosóficas, existe a resposta muito clara e farta na palavra de Deus. E a gente tem a nossa convicção, a nossa cosmovisão biblicamente fundamentada para entender e para explicar cada passo como esse. Mas quando a gente vai para a filosofia secular, a gente vê que existe um desejo de tentar responder por caminhos diferentes. Quem já fez o Convergência no fim de semana de treinamento sabe, o Alvin fala do Rousseau, que foi um cara que influenciou até a Revolução Francesa, e ele entendia que o Estado era o grande caminho de redenção, um Estado poderoso, que pudesse suprir a sociedade, o homem em suas demandas pessoais. Depois dele veio Karl Marx, que acreditava que o proletariado tinha que assumir posse da indústria, dos meios de produção, para a gente então ter finalmente uma sociedade menos caótica, mais igualitária e mais justa. No que diz respeito à moral, surgiu em 1916 uma ativista chamada Margaret Sanger, que fundou a ONG Paternidade Planejada para defender o direito da mulher ao aborto. O direito da mulher de matar o seu bebê, se isso, na visão dela, vai fazer melhor para o corpo dela. E essa ativista, ela defendia sexo livre e sem limites. E o grande tumor da sociedade, que fazia mal para o bem-estar social, na visão dela, era o cristianismo e a moral cristã. Então, vejam bem, foram pensadores que surgiram com propostas de redenção, de conserto para o problema que eles viam no mundo no seu tempo e que se provaram falidos. Ninguém que seguiu essas pessoas está vendo redenção plena e verdadeira. Por outro lado, em Cristo, cada pessoa que tem se colocado diante dele tem tido a sua vida transformada todos os dias até hoje. Amém? Essa revolução que Jesus veio trazer, de trazer transformação para a nossa vida, ela já acontecia 2000 anos atrás, ela aconteceu comigo 31 anos atrás, e pode ser que haja pessoas aqui hoje que estão passando por esse momento de transformação. A gente vai ler a história de um homem que passou por esse momento que foi um marco, que foi a conversão dele. Vamos ler lá em Lucas 19, do verso 1 em diante. Estando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu,
desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? É possível que uma vida torta, que uma vida que esteja caminhando num caminho tenebroso, escuro, em trevas, venha conhecer a transformação em Jesus. No entanto, muitas vezes a gente ouve pregadores contemporâneos com um discurso do tipo: venha como está e continue como está. Não precisa se incomodar, não precisa mudar. Fica aí, vamos congregar, vamos viver juntos. Mas não precisa, o pecado não é mais uma preocupação para você. E aí alegam que com isso a graça de Deus está cobrindo a multidão daqueles pecados. Contudo, quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê que a grande maravilha do Evangelho é aquela de que a mesma graça que salva também santifica, também transforma. O desafio do Evangelho é chamar a gente ao arrependimento desde o início. O que João Batista falava? Arrependam-se e creiam nas boas novas, anunciando o advento de Cristo. E aí Jesus chega, e o que Jesus diz? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A pregação do Evangelho começa com pregação de arrependimento. E arrependimento implica em abandono daquilo que está errado, daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Jesus fala para a igreja de Laodiceia: seja diligente e se arrependa, lá em Apocalipse. E quem era o personagem da história que a gente acabou de ler? Zaqueu. Diz o texto que ele era o chefe dos publicanos. E essa figura do publicano era um cobrador de impostos de Roma, que na verdade era judeu. E não traía o seu povo apenas por cobrar impostos, mas porque era conhecido por ser alguém que extorquia o povo, por ser alguém corrupto. Era o maioral dos corruptos. Esse era Zaqueu. Era uma pessoa que a sociedade tinha asco dele, tinha pavor de chegar perto desse tipo de gente. Era tido como um traidor, como alguém que ninguém queria ver na sinagoga, que ninguém queria ver na igreja, porque era alguém conhecido por ser mal, fazer mal para o povo. Esperanças de transformação, a gente duvide que elas um dia vão se render. Muitas vezes são as pessoas que Jesus está mais empolgado com a ideia de transformar essa vida. Foi assim com o apóstolo Paulo também. Tem sido assim com tantos de nós. Pessoas para quem não se dava nada, esse daí nunca vai, arrogante do jeito que é, nunca vai se render. E Deus tem alcançado um a um dessa forma para a glória de Deus. E é exatamente através da conversão individual de cada um que a gente acredita que a sociedade pode ser sanada das suas mazelas. É exatamente nesse meio de redenção que o Evangelho propõe em Cristo que nós acreditamos que está toda a nossa esperança. Amém? Um tempo atrás, eu estava havendo um grande debate político, como existe até hoje, polarizado. E aí o pastor J. Bauman, que já pregou aqui algumas vezes, ele publicou uma frase que eu guardei, em que ele diz assim: cristãos vivendo verdadeiramente como cristãos, em missão, exibindo fruto do Espírito, criariam uma mudança cataclísmica para o nosso país, muito além do potencial de qualquer candidato político. Começa dentro do meu e do teu coração. O papel da igreja é alcançar os perdidos. Mas qual é o propósito de alcançar os perdidos? São as vidas dos perdidos em si? Não, até que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus. A terra que perdeu essa consciência, que se abriu para o pecado, precisa de redenção. E essa redenção é pregada, é proclamada, é encarnada pela igreja, é vivida e passada adiante. Então, há alguns sinais
característicos daqueles que passaram pela transformação do Evangelho. E a gente vê eles presentes em Zaqueu, e eles têm que estar presentes no nosso coração também. O primeiro deles é que quando a gente é transformado verdadeiramente pelo poder do Evangelho, quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem sobre nós não somos mais controlados pelo nosso ego. Esse é o primeiro gritante sinal da história que a gente acabou de ler. Veja bem, Zaqueu, embora fosse um homem de baixa estatura, era um homem de uma elevada posição social. E não tem muito cabimento alguém de uma elevada posição social subir numa árvore para ver um andarilho qualquer que está passando por ali, um curandeiro qualquer. O que Zaqueu faz? Diz o texto que ele, correndo adiante, sobe numa árvore para ver Jesus, para ouvir Jesus, num ato de desespero, num ato de fé, por que não? Num ato de convicção de que aquele que estava passando por ali não era um mero andarilho, não era um pregador itinerante qualquer, mas era o próprio Filho de Deus encarnado. Mas era aquele que portava as boas novas de salvação. Aquele que tinha uma mensagem que podia tocar, impactar e transformar a sua vida. Havia sede de redenção em Zaqueu. E é nesse intuito que ele sobe naquela árvore. Se humilhar, a subir num ato de desespero e em busca desse Jesus que está passando por aí. E a gente talvez não tenha tanta convicção quanto Zaqueu de que é o próprio Filho de Deus encarnado que está ao nosso alcance. Nossa fé muitas vezes é pequena, e aí a gente fica guardando uma atitude soberba, uma atitude que não é capaz de mostrar na prática a sua própria necessidade, a sua própria carência. A gente não pode expor, a gente tem que ficar por cima, porque no mundo normal é você ficar bem na fita. Você não pode se mostrar fraco. Você não pode se humilhar, pelo contrário. Você tem que mostrar que você está por cima. E aí o que acontece com o orgulhoso? Ele fica cego às vezes para os pecados mais evidentes. Pecados que está todo mundo vendo, mas ele não está vendo. O orgulho cega completamente. Agora, no momento inicial da conversão, experimentam o primeiro amor, têm suas vidas ali trabalhadas, algumas coisas são abandonadas, erradas, não é? Mas depois de um tempo o coração vai petrificando, o orgulho vai tomando lugar de novo, e aí se torna até uma pessoa soberba espiritualmente, orgulhosa espiritualmente, que já não pode mais confessar, já não pode mais abrir o coração, já não pode mais negar a si mesmo. Quando Jesus falou, olha, se alguém quiser vir após mim, tem que se negar dia a dia. Não adianta se negar uma vez. Dia a dia traz a ideia de continuidade, de algo que é um processo que não pode parar. Pedindo para que Ele nos esvazie, pedindo para Ele graça para conseguir dizer não para o próprio orgulho e ir lá. Se você errou com alguém, vá lá e pede perdão para essa pessoa. Se você precisa se reconciliar com o seu cônjuge, se você tem agido mal com ele, com ela, vai lá. Fala para ela, eu agi mal. Eu não agi como um cristão. Se você está agindo mal com seu filho, mesmo que seu filho esteja agindo mal com você também, subir no seu cômodo é sentar com ele e falar, filho, filha, vamos conversar aqui. As coisas não estão bem. Está faltando redenção nessa relação, está faltando conserto. E eu quero começar pedindo perdão por aquilo que eu cometi de errado. Mesmo que você seja colocado como autoridade sobre a vida dele, seja alguém de elevada posição. Não, nesse momento não. Nesse momento eu vou sentar e vou falar de igual para igual.